mas conforme o mercado foi amadurecendo, eu acho que, como você trouxe, o ETF também não só abriu outras formas de acesso ao Bitcoin, expandiu para investidores que antes não tinham acesso, mas também trouxe muita legitimidade para o ativo. Então, o mercado começou a enxergar diferente, né? Institucional chegando, empresas comprando, então começou a mudar essa percepção e naturalmente o Bitcoin foi entrando ali dentro do banco e até que chegou hoje, como tem lá, a exposição direto no aplicativo. Então, onde o investidor já consegue acessar ações, renda fixa, fundos imobiliários, ele também tem a opção lá, criptoativos, consegue investir direto dentro do aplicativo. Então, traz uma conexão com o investidor que já está lá dentro de casa, vamos dizer assim, e agora ele consegue começar a se expor em Bitcoin. Acho que a própria infraestrutura de blockchain também melhorou muito nesses últimos anos. Se a gente lembrar lá de 21, quando surgiu o DeFi e tudo mais, ia fazer uma transação numa rede, às vezes pagava 40, 50 dólares numa taxa. Hoje você já consegue fazer isso com custos bem menores. E traz as vantagens que o mercado tradicional não tem. Então, consegue negociar 24/7, não tem essa restrição geográfica, consegue acessar alguns outros produtos que eventualmente ficariam restritos a alguns investidores. Então, começa a falar para a gente, olha, o mercado hoje, o mundo todo é digital, 24/7, por que não o mercado financeiro, né? Então começa a mudar a percepção em torno disso também. Como tem feito a MetaPlanet lá no Japão, que eles têm até o carry trade que o mundo faz com a moeda japonesa, que sabe que é juro muito barato, inflação sempre muito baixa, então eles têm esse problema com o crescimento, e aí também tem sido uma força assim, muito grande lá no Japão, aproveitando talvez até mais turbinada essa estratégia do que nos próprios Estados Unidos. Então chama a atenção como eles vêm crescendo muito nesses últimos meses, ganhando uma posição de destaque. E claro que no Brasil acho que popularizou para muita gente a Melius, né, que vem trazendo. Então são alguns cases que eu acompanho, não tão no detalhe, mas que eu estou sempre de olho ali, vendo o que o pessoal está fazendo, que são ativos que me interessam também. Eu acho que estamos nesse estágio agora de transição, né? Ainda tem gente, sim, que ainda torce o nariz e fala, não, eu não vou botar nessa moedinha da internet, mas tem outro já que o pessoal tá demandando e fala assim, pô, você é meu assessor, eu tô, né? Você tem que me trazer, e aí, invisto ou não invisto no Bitcoin? Tá na hora de comprar ou tá na hora de vender? Tá na hora de aumentar a minha posição ou não? E aí você, como profissional de investimento, se não souber lidar com isso, é igual qualquer outro lugar. For num dentista, num advogado, você ir lá, pô, trata a minha cara que não sei fazer isso. Ou esse processo, não consigo. Você vai eventualmente perder o cliente. Então, começa a mudar sim. Acho que ainda não o risco reputacional, mas o risco de realmente ficar para trás, perder novos investidores, principalmente dessa nova geração. Agora, o pessoal é muito mais inclinado ao Bitcoin, a cripto e a tecnologia de forma geral do que são as gerações mais velhas. Cara, a gente já conversou uma vez, há muito tempo atrás, quando eu trabalhava na Arthur. Você, se eu não me engano, ainda estava na Criptomaníacos ou tinha começado? Não, tinha acabado de começar na Convex. Tinha acabado de começar na Convex, beleza. Mas isso já faz 2 anos, provavelmente, um negócio assim. Por aí. Então assim, faz uma apresentação geral, assim, quem é você, qual foi sua trajetória de estudos, qual é a sua trajetória profissional, sabe? O que você fez antes do Bitcoin, ou Bitcoin e cripto, ou você já começou trabalhando direto? Tá. Sei lá, imagina que a maioria das pessoas não sabe quem é você, dá um overview, assim. Fechado. Não, vamos lá então. Comecei antes de chegar em cripto, né? Primeiro, qual é o seu nome? Boa, vamos lá. Então, sou Matheus Parisotto. Então, antes até de começar em cripto, trabalhava na empresa da família, do pai. E aí eu sempre muito ligado em tecnologia, então até quando começou a pegar mais forte essa onda de e-commerce, eu tocava lá da loja dele, a parte de e-commerce e tudo mais. E até por influência dele mesmo, que sempre gostou de acompanhar investimento, ele era mais o cara de bolsa, de ações, assim, então eu acabei, vamos entender um pouquinho mais aqui, comecei a investigar e aí acabei caindo no Bitcoin.
E aí foi quase que um amor à primeira vista, assim, né? Tudo fez sentido. Você nunca tinha ouvido falar de Bitcoin antes da primeira vez que você estava estudando e foi parar no Bitcoin? Isso eu acho que foi começo de 2017, mais ou menos, vamos dizer assim. O Brasil vivia um momento ruim ali tinha acabado de ter o impeachment da Dilma, né? Então era um debate que estava muito acalorado, falar também numa pegada ainda muito relacionada ao Estado, como que tocava as contas públicas. Acabou fazendo muito sentido naquele momento, mas aí eu vi o Bitcoin, falei, legal, isso aqui faz sentido. Daqui a pouco eu me aprofundo mais e comecei a acompanhar o preço. E 2017 foi aquela bull run muito forte que teve. E eu já fui entrar mais pro final da festa, então já peguei meio tarde. E veio o bear market logo na sequência, eu ganhei primeiro uma grana, depois perdi uma grana, falei assim, tá, legal, isso aqui é um mercado que eu vou precisar me aprofundar um pouquinho melhor se eu quiser ganhar aqui, né, ter alguma chance. E nesse momento você começou só com Bitcoin ou porque em 2017 muita gente foi para todas as altcoins que existiam também, né? Aquele ciclo que tem todos os ICOs, etc. Foi aquele ciclo que chamou a atenção de todo mundo, né? Altas, Ethereum, coisa toda lá que chamou muita atenção. E ainda não tinha nem entendido totalmente o Bitcoin, mas já estava colocando o pé em outras coisas. E aí foi onde eu perdi um bom dinheiro naquele começo. Falei, deixa eu entender melhor isso aqui, como é que as coisas funcionam, como é que não funcionam. E aí nesses próximos 2, 3 anos, aí eu continuei acompanhando o mercado. E aí acho que foi onde foi a grande virada de chave para mim, que foi em 2019, eu comecei a produzir alguns conteúdos relacionados. Então, conforme eu ia estudando, eu ia escrevendo, ia postando umas análises, as coisas que eu vinha identificando no mercado. E aí, logo que estourou a pandemia, foi em março de 2020, teve aquele crash enorme no Bitcoin, e aí surgiu uma oportunidade, o pessoal estava abrindo vaga lá na Cryptomaníacos, foi o primeiro lugar que eu trabalhei de fato com cripto. Eu falei, bom, já tem os materiais aqui, meio despretensiosamente, mandei lá para ver o que dava, e o pessoal gostou, acabou me chamando, e aí lá eu fiquei por 2 anos e meio, praticamente, na Cryptomaníacos. Então foi essa minha transição do que eu fazia antes, ganhar dinheiro, perder dinheiro, me aprofundar, e aí até com a minha prova de trabalho, vamos dizer assim, né, compartilhando minhas análises, aí o pessoal viu, gostou e acabou me convidando para fazer parte lá do time. E aí depois nunca mais saí, né, de Bitcoin, cripto, continuo aí trabalhando com isso até hoje. Na Cryptomaníacos você fazia... Porque assim, a Cryptomaníacos tem o Guilherme, né, que ele é bem Bitcoiner, ele tipo, sei lá, não sei se o pessoal ficaria confortável de eu chamar ele de maximalista, mas no fundo ele é aquele perfil do cara que parece que acredita só no Bitcoin e usa o resto para fazer trade e tentar conseguir mais satoshis para acumular mais Bitcoin. Isso tá correto, essa sensação dele? Eu acho que isso foi se tornando mais o Guilherme com a passagem do tempo, e acho que meio que vai acontecendo naturalmente com todo mundo, né? Então, naquele momento ainda, 2020, acho que não tinha essa clareza assim tão grande de que a tese do Bitcoin era muito diferente do resto do mercado, e aí, conforme o tempo foi evoluindo, acho que ele também acabou indo migrando mais para esse lado mais maximalista, mas na época até faltava muito conhecimento de base assim no Brasil para entender, o que é uma blockchain, como é que funciona uma transação, como que eu começo a negociar isso. Então até na minha primeira participação lá veio muito disso, fazer esse material mais de base, ajudar o pessoal a entender. Então era mais educação quase do que análise e research propriamente dito, ou tinha interface nos dois? No começo sim, então como eu fiquei lá quase 3 anos, no começo foi muito disso de educar o pessoal, como funciona, o que é desmistificar mesmo do zero cripto, estamos falando 2020, né? Faltava muito desse conteúdo no Brasil, então começou com isso, mas eu sempre gostei mais de análise, naturalmente fui pivotando mais para essa área, e aí pelo meu interesse, era uma coisa que o pessoal lá fazia bastante, gostava muito de análise gráfica, então também falei, deixa eu me especializar um pouco mais nisso, me aprofundar, fui atrás de tirar a certificação de analista técnico, né, o CNPIT, dentro disso, e aí a gente comecei a naturalmente ir partindo da produção de conteúdo mais para análise.
E daí dentro dessas análises também lançamos carteira, fizemos outros produtos de trade, aí naturalmente fui indo para esse caminho e não saí mais, fiquei com análise mesmo. Daí depois você vai para Convex Research, que não é só cripto, né? É cripto barra macro, tem ouro, tem outros ativos, né? Como é a Convex Research? Qual é o pensamento macro da casa? Aí foi uma mudança assim até que drástica, né? De falar exclusivamente de cripto para exatamente isso que você trouxe. É uma casa de análise global, né? Eles são focados não só aqui no Brasil, mas vamos falar de ações lá fora, bonds, commodities. E aí dentro disso também é uma análise que parte muito de macro. O Richard é economista dos bons, eu sempre aprendi muito lá com ele. E aí começando a pegar essa leitura do cenário macro que impacta todas as classes de ativos, mas quando a gente fala do Bitcoin, com toda essa influência do dólar, do M2 global, que acho que todo mundo hoje vê o gráfico circulando, hoje virou batido, né? Ficou batido, mas naquela época ainda não era assim tão clara essa relação. E eles já tinham essa visão, então foi um momento de eu aprender bastante, não só sobre macro, mas também como que cripto, mais especificamente o Bitcoin, conversa com as outras classes de ativos dentro de um portfólio. Então, começando a pegar um pouco mais dessas outras dinâmicas, fundamento, análise macro, e aí foi nesse momento também que aí eu tirei a minha outra certificação de analista, daí de fundamentalista. E aí, fechando aí essa parte, e acho que até foi isso que meio que abriu essa porta para eu chegar no BTG, porque eles precisavam de alguém que soubesse falar de cripto, mas que também, junto com os outros, conseguisse encaixar isso junto com outras classes de ativos, que não ficasse apartado ali do resto, né? Ou seja, não fosse um ET que só está aprofundado na toca do coelho, fala de Bitcoin, fala de cripto, mas não fala a língua dos outros analistas do mercado tradicional. Exato, e às vezes até dependendo do perfil de investidor, ele não quer saber só de uma classe de ativos, né? Acho que é uma tendência que a gente... dos investidores, né? Exato, a gente às vezes fica falando dentro do nosso nicho, assim, que a maioria tem uma grande exposição, mais da metade da carteira, às vezes tudo em cripto, mas quando a gente vai levar o Bitcoin para esse investidor tradicional, que ele já tem a sua alocação, ele já tem as verdades dele dentro da cabeça, você precisa de alguém que fale essa mesma linguagem, né? Que consiga falar, olha, seu portfólio pode estar indo bem, mas se você colocar o Bitcoin aqui dentro, como que isso melhora o seu portfólio, né? Aumenta o retorno, a volatilidade aumenta muito ou não, como que melhora... Aí a gente pode entrar em métricas mais técnicas, né? Índice de Sharpe, esse tipo de coisa. Que o pessoal lá gosta bastante de ouvir e falar, realmente deveria cogitar ter pelo menos aqui um pedacinho da minha carteira, e aí é a porta de entrada para às vezes o cara vir aumentar depois, ter mais convicção para dedicar um percentual maior do portfólio dele para Bitcoin. Então precisava alguém que fizesse essa ponte entre o que é totalmente cripto, o que é totalmente apartado de cripto, conectar esses dois mundos. E depois da Convex, você vai para o BTG. Quando foi isso, mais ou menos mesmo? No BTG eu entrei em junho de 2024. Tá fazendo um ano e um mês, um ano, 2 meses. Eu tava torcendo para que fosse no meio de 2023, alguma coisa assim, porque eu ia te perguntar, os ETFs são aprovados no começo de 2024, né? E isso é quase um debutar do Bitcoin. Eu venho falando isso desde a época, assim, porque... Sei lá, a notícia da aprovação dos ETFs aconteceu exatamente 15 anos depois daquele tweet do Ralph Finney, o Running Bitcoin. 15 anos, assim, sabe? Uma coisa bem simbólica. E o Bitcoin mudou, assim. Antes ele era muito mais inacessível, ele, sei lá, toda a questão da custódia afasta muito investidores tradicionais. E aí eu queria entender meio que esse interesse do BTG, ele já existia pré-ETFs, ele surge depois, como o ecossistema do Bitcoin e cripto como um todo vem sendo abordado pelo BTG, assim? Talvez coisas que você saiba de antes de você entrar e como tá hoje em dia.
Boa. Então começou primeiro com a Mint, uma plataforma de cripto do BTG apartada, num primeiro momento, né? Então até para começar a explorar um pouco mais essa classe de ativos, ver como que ela entraria ali dentro do banco, mas conforme o mercado foi amadurecendo, eu acho que, como você trouxe o ETF também, não só abriu outras formas de acesso ao Bitcoin, expandiu para investidores que antes não tinham acesso, mas também trouxe muita legitimidade para o ativo. Então, o mercado começou a enxergar diferente, né? Institucional chegando, empresas comprando, então começou a mudar essa percepção e naturalmente o Bitcoin foi entrando ali dentro do banco e até que chegou hoje, como tem lá, a exposição direto no aplicativo. Então, onde o investidor já consegue acessar ações, renda fixa, fundos imobiliários, ele também tem a opção lá, criptoativos, consegue investir direto dentro do aplicativo. Então, traz ali uma conexão com o investidor que já está lá dentro de casa, vamos dizer assim, e agora ele consegue começar a se expor em Bitcoin, e é um sucesso muito grande. Então foi um ano de um bull market muito forte, 2024, até agora 2025 também indo muito bem, Bitcoin aí 120 mil, e aí naturalmente, tenho esse ativo aqui dentro, tem uma forma fácil de me expor, vou começar a colocar o pé aqui. E aí foi crescendo dentro do banco, novas iniciativas, até chegar no que tem hoje, mais de 40 ativos listados, tem stablecoins, sempre vendo aí, acompanhando de perto todo esse movimento de tokenização que visa até modernizar um pouco o sistema financeiro tradicional, né? Ainda funciona nos horários comerciais, não roda final de semana, feriado, tem muita vantagem ali que a tokenização traz para os mercados tradicionais, e o banco também olhando para isso, uma tecnologia que pode vir disruptar o próprio negócio. Então está sempre de olho nisso e como ofertar isso para os clientes. Você falou várias coisas que eu quero puxar, mas primeiro, assim, você acha que o banco vê como algo que pode disruptar a atividade deles? Porque assim, eu fico na dúvida se uma BlackRock, um JP Morgan vê assim, ou vê simplesmente, deixa eu aproveitar e pegar minha fatia dentro desse ecossistema que está crescendo, deixa eu fincar minha bandeira lá e ganhar um pouco. Ou seja, eu vejo eles se envolvendo muito mais pela ganância do que pelo medo e pela autopreservação. Uhum. Eu acho que, na verdade, naturalmente tem um pouco dos dois, né? É um negócio como qualquer outro dentro do banco, então tem uma oportunidade de trazer mais receita, novos clientes, então isso é natural, mas também olhando sempre com atenção o que essas tecnologias podem mudar. Então, começou com, igual era antigamente, era o pregão, o pessoal ficava no telefone, depois veio aí todo o pregão online, né, das bolsas, então isso mudou, muita gente ficou para trás no caminho. Então, olhando com atenção isso para também ver que isso pode trazer de ganho de escala, de eficiência, e eventualmente que o mercado mude totalmente para uma nova infraestrutura, o banco quer estar sempre na frente, né? E, assim, provavelmente a persona que é cliente do BTG é diferente do da BIPA. Quem é o cliente do BTG que provavelmente já tinha outros investimentos? Que outros investimentos são esses, assim? Tipo, só para o pessoal que está escutando a gente, provavelmente muitos são maximalistas ou quase isso. Então é interessante conversar com alguém que trabalha mais no mercado tradicional também, cobrindo o ecossistema Bitcoin, cripto, stable como um todo, que você consegue fornecer uma perspectiva diferente, assim, querendo ou não, os nossos dados são muito enviesados por essa amostragem maximalista. Então, quem é o cliente que se envolve com o Bitcoin no BTG e qual tipo de carteira ele tem, mais ou menos? Eu acho que ali dentro tem vários perfis de investidor, né? Mas vamos dizer assim, a gente tem desde o cara que começa a olhar por uma perspectiva mais de vamos ter um pouco de renda fixa aqui, meu dinheiro está parado, preciso alocar, e aí chega desde o investidor muito ainda cru, vamos dizer assim, em sentido de realmente entender o mercado, então poder contar com profissionais do banco para auxiliar, para fazer a recomendação de alocações, até e aí como um banco de investimentos, e a gente vai passando, tem até
advisors, wealth management, então é um perfil de cliente, na verdade, bem diversificado, então de diferentes portes, mas de forma geral é o cara que já está investindo um pouco no Brasil, um pouco lá fora, ele tem essa visão de diversificar a carteira, e aí dentro disso é onde a gente também vem com Bitcoin, vem com cripto ali para mostrar, poxa, já tem essa alocação em ações, já tem essa alocação em renda fixa, por que não considerar também essa nova classe de ativos que tem trazido muito retorno, tem várias oportunidades aqui, e aí naturalmente tem um perfil mais conservador que vai recusar às vezes essa possibilidade, às vezes tem gente que nem ações investe porque acha que é arriscado demais, e naturalmente tem aquele mais propenso a tomar um pouco de risco, de experimentar coisas novas, né? E aí parte da gente também fazer esse trabalho de educação, não só do cliente final, mas como também de toda a rede de assessores que o BTG tem uma força muito forte de distribuição dos nossos produtos, inclusive Bitcoin. Porque lá você trabalha com research, então você gera conteúdo, gera material que vai ser usado pelos advisors, pelos assessores como um todo, para, sei lá, fornecer para os clientes para eles tomarem decisão. É mais ou menos essa a estrutura? Então tem desde relatórios, assim, um trabalho mais de conhecimento de base, explicar o que é o Bitcoin, por que ele deveria considerar ter isso em carteira, até alguns mais direcionados com recomendação, né? Então que a gente tem ali a nossa carteira administrada de criptoativos, e tem também o que a gente chama ali de trade ideas, igual tem de ações e outras classes de ativos, às vezes para um investidor que tem um perfil ali mais trader também, tem bastante gente lá dentro do banco. Eles pedem dica de trade, gráfico de trade de cripto, assim? Tem Pede também, tem cliente que gosta disso, e então a gente tem essas duas linhas assim mais de recomendação, né? Então tem desde a parte de relatórios, acompanhamento de mercado, qual que é o estágio atual, Bitcoin já subiu demais, ainda não, tá na hora de comprar, já tô tarde, como que funciona, até uma mais direcionada. Tá, quero comprar Bitcoin ou criptoativo, o que eu compro agora, onde eu entro, onde eu saio, ou um portfólio da carteira administrada, a gente faz esse trabalho também. Perfeito. Antes da gente começar a gravar, você tinha me comentado também que, assim, além do Bitcoin em si, além de criptos, o BTG está se envolvendo com stablecoins, inclusive tem uma stable própria. É uma stable de real? É uma stable de dólar? E qual é a ideia do BTG ao fazer uma stable? Sei lá, simplesmente conseguir captar recurso de cliente e aí consegue alocar esse dinheiro num título do tesouro, sabe? Análogo a uma seguradora faz, análogo que a Tether faz? Ou é alguma coisa mais pensando em infraestrutura de pagamento mesmo? O BTG Doll, né, que é a stablecoin do BTG, ela surgiu já tem um bom tempo. Foi o primeiro banco a emitir a sua própria stablecoin e começou até como parte de entender um pouco mais o mercado. Então, nós somos um banco, temos o potencial, a gente já tem mesa de câmbio, tem toda essa parte envolvendo, por que não a gente vendo essa classe de ativos surgindo, stablecoin com uma força muito grande que a gente tem visto, né? Acho que depois do Bitcoin, o principal use case de cripto, da tecnologia blockchain em si, tem sido stablecoins, e o banco também falou, poxa, quero me especializar um pouco mais aqui, quero colocar o pé, quero ter meus próprios projetos, vamos lançar a nossa própria. Então também partiu, claro, como um negócio que é rentável, como uma stablecoin, mas também para estar mais por dentro de como funciona, como emitir, usar a blockchain, toda essa tecnologia, então partiu disso também. Pô, legal, isso me lembra a história da Fidelity começando a minerar por conta própria, começando a fazer custódia por conta própria, acho que 2015, 2016, justamente porque eles pensavam, pô, se a gente quer se envolver, vamos se envolver direito e fazer estudos mesmo, assim, pô, legal. A gente também comentou, você também comentou que o BTG olha para tokenização. Quando eu ouço tokenização, assim, eu penso em duas coisas diferentes. Primeiro, eu penso nos tokens de precatório, que você está transformando um ativo real num ativo virtual. E isso eu até vi pegar uma certa tração aqui no Brasil,
Fora isso, eu confesso que sempre me parece uma coisa que existe muito mais no plano das ideias do que algo que tenha uma demanda e esteja pegando tração de fato. Essa visão faz sentido ou eu não me atualizei e não vi alguma coisa acontecendo? Até não muito tempo atrás eu provavelmente concordaria com isso que você trouxe agora, mas até a tokenização ganhou muita atração nesses últimos meses, no ano passado principalmente, porque primeiro a gente já viu as stablecoins como se fosse o dólar tokenizado, já é um use case da tokenização. Justo. E aí surgindo, temos bilhões e bilhões de dólares aqui em stables, às vezes isso aqui fica parado, por que não a gente tokenizar os money market funds, que eles chamam, né? O fundo de renda fixa de curto prazo. Geralmente ele vai estar alocado, assim como a stablecoin ela vai estar alocado em treasuries de curto prazo, hoje aí pagando 4,25%, 4,5% ao ano o Tesouro Americano. E aí, como um exemplo de... Tudo bem, a gente tem aqui um dólar, você vai poder ter essa exposição ao dólar, só que diferente da stablecoin, você vai receber esse rendimento também, esses 4,5% vai ser distribuído para você, investidor. E a gente viu até a própria BlackRock, com o fundo Beetle deles, já alcançando alguns bilhões aí em ativos tokenizados, e aí começou a chamar um pouco mais da atenção do mercado. Acho que quando um player tão grande como esse começa a se movimentar, chama a atenção do mercado e outros começam a acompanhar. Só que... a gente começa a ver agora também partindo para ações, ETFs, eventualmente a gente pode ter também outras classes de ativos, se não me engano, agora também as stablecoins stablecoin não, né? O ouro tokenizado com uma demanda muito forte nesses últimos meses também. Então, só que ainda falta um ponto crucial para esse mercado se tornar muito maior, que é a regulação, né? Então, um grande player, uma grande gestora dificilmente vai entrar com força no mercado desse se não tiver por trás uma regulação clara que permita a ele entrar nisso. Não acontece o que a gente viu com a SEC do Gary Gensler, que caçava aí muitas empresas de cripto, fazia pelo enforcement, né, que eles chamavam. Então, em vez de dar as diretrizes, você não pode fazer, o pessoal fazia e depois eles iam atrás multando, né? Então, acho que isso tem avançado bastante nesses últimos meses, principalmente agora com a administração do Trump nos Estados Unidos. E também, em paralelo, acho que a própria infraestrutura de blockchain também melhorou muito nesses últimos anos. Se a gente lembrar lá de 21, quando surgiu o DeFi e tudo mais, ia fazer uma transação numa rede, às vezes pagava $40, $50 numa taxa. Hoje você já consegue fazer isso com custos bem menores. E traz as vantagens que o mercado tradicional não tem. Então, consegue negociar 24/7, não tem essa restrição geográfica, consegue acessar alguns outros produtos que eventualmente ficariam restritos a alguns investidores. Então, começa a falar para a gente, olha, o mercado hoje, o mundo todo é digital, 24/7, por que não o mercado financeiro, né? Então, começa a mudar a percepção em torno disso também. É engraçado que quando eu investia no mercado tradicional, eu pensava, nossa, mas o mercado do Bitcoin fica aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana, o pessoal deve ficar maluco. Hoje em dia eu olho para o mercado tradicional e penso, nossa, que várzea isso aí, né? Que coisa arcaica, o mercado fecha. Como assim o mercado fecha? Eu quero usar ele agora. Mas voltando para o tema tokenização, assim, ações, ETFs, ouro, stablecoin, são coisas que, assim, beleza, faz sentido, é aquela tokenização dos ativos reais, né, o que o pessoal acha que é RWA, né? Isso, perfeito. Mas, sendo bem sincero, quando o pessoal fala em tokenização, para mim, desde sempre, o que eu mais penso, assim, como uma tokenização que vai ser realmente uma inovação, vamos falar assim, tokenizar uma casa, sei lá, de luxo que o pessoal vai usar a tokenização para distribuir cotas de um Airbnb quando ele for alugado. Ou, sei lá, o João Fonseca, vamos falar que ele não... o tenista, né? Se ele não tivesse uma família com recursos, se ele não fosse patrocinado, no começo da carreira, ele fala, eu vou tokenizar aqui e nesse pool de tokens João Fonseca Coin, sei lá, 10% dos rendimentos
rendimentos que eu tiver ao longo de toda a minha carreira, anualmente ou semestralmente, vão sendo distribuídos aqui. E aí tradearia de acordo se ele é melhor no Cyber, ou se ele é melhor em grama, ou se ele é melhor em quadra rápida, de acordo com as pessoas que entendem mais ou menos de tênis, acham qual vai ser o potencial da carreira dele, e aí, sei lá, ele se aposentou, mas ele é um cara carismático que nem o Guga. Você que é do Sul deve ver que em Floripa o Guga é quase Deus na Terra, né? Então, assim, mesmo pós-aposentado, poderia continuar gerando um fluxo de caixa, e assim, sei lá, pode ser só uma fantasia, uma coisa hipotética que ainda não existiu, mas pra mim, essa é a coisa legal que eu fico esperando chegar dos tokens, sendo bem sincero. Isso tá quão perto, tá quão longe? Isso eu acho que a gente está mais longe ainda do que pegar esses ativos tradicionais que já existem, já tem uma demanda por eles, né? Então tem uma demanda por se expor ao S&P, pelo Nasdaq, por ações brasileiras que sejam, também já existe essa demanda. Cabe pegar ela e transformar ela ali, converter num token na blockchain para usufruir dessa infraestrutura mais eficiente do que tem no mercado, né? Então isso eu vejo já bem mais próximo, até pela demanda que existe dos investidores em ter acesso a esses produtos, e acho que essa de tokenização assim, de recebíveis de uma carreira, de um imóvel, como você trouxe o exemplo do Airbnb, isso acho que ainda a gente está um pouco mais distante. Não que um dia não vai existir, pode existir sim, mas ainda eu vejo um pouco mais distante disso. Porque assim, se a gente pensar... Beleza, até teve a Trump Coin, que você poderia pensar que é um começo embrionário disso, mas a Trump Coin foi o que foi, sabe? E não foi alguma coisa com tração real e demanda do mercado e etc. Foi um rug pull. Mas não sei, assim, intelectualmente pensando, por que a Shakira não faz isso e vende a Shakira Coin e, sabe, distribui uma parte do lucro de uma turnê, sabe? É uma coisa que, assim, pode vir a existir no futuro. E não sei, pelo menos na minha visão, assim, beleza, eu entendo a vantagem no mercado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas no limite, tanto faz você comprar uma ação da MicroStrategy numa corretora ou cripto, sabe? Tipo, no limite, o que importa é se esse ativo vai desempenhar bem ou não no mundo real, e aí a via de acesso que você vai receber o pagamento meio que tanto faz. Eu gostaria de ter acesso a coisas que eu não tenho acesso atualmente, sabe? Que isso pra mim seria a coisa legal de ter uma tokenização, vamos falar assim. Eu concordo, acho que também tem muita coisa que dá para explorar, né? Pensando por esse caminho. A gente não tá nesse quadradinho aqui, dentro dessa caixa que é o mercado tradicional. Vamos explorar novas possibilidades como essas que você levantou. Eu também quero ver isso. Mas acho que ainda não seria um segundo momento depois de, primeiro, vamos trazer esses ativos que a gente já conhece, que já são regulados, vamos começar com eles, depois expandir para isso. Acho que seria um segundo passo ali, um caminho até, de certa forma, natural de ser explorado depois. Perfeito. Cara, antes de entrar em uma parte da pauta que tem perguntas mais específicas de mercado, insights seus, etc., quero te perguntar uma visão mais zoom out geral, assim. No fundo, a pergunta é se os ciclos vão continuar existindo daqui para frente. E quando eu digo ciclo, eu tô pensando mais relacionado ao halving, aquela coisa de ciclos certinhos, que, beleza, 18 meses, 6 meses depois do halving começa a subir, sobe até 18 meses depois do halving, e depois tem um bull market 60%, 70%, 80%, aquela coisa que o pessoal do mundo do Bitcoiner costuma falar. Você acredita que isso vai continuar existindo daqui para frente ou esse padrão já mudou? Acho que a gente pode ter variações aí de ciclo, né? Se estender mais ou menos, mas eu acho que ciclo vai continuar existindo, né? Esse momento de mais euforia do mercado, de queda, de pânico também, porque isso acho que é intrínseco tanto da economia quanto da ação humana, né? Então, a gente às vezes humanos exageram para um lado ou para o outro, mas assim, tipo, quando eu digo ciclos, eu tô pensando... Assim, ciclos sempre vão existir. Mas, por exemplo, se a gente tiver
3 bull markets médios e não um movimento de alta só nos próximos 4 anos, isso a gente vai chamar de um ciclo ou isso é tipo, beleza, tem um ciclo das emoções humanas, mas é um ciclo do Bitcoin que nem a gente viu no passado, sabe? É esses ciclos quadrados, fechados de 4 em 4 anos, assim. Eu acho que até conforme o halving vem, vamos falar assim, em percentual sobre a emissão total, ele vem se tornando cada vez menos relevante, né? Então, eu acho que a gente tende a se afastar um pouco disso, talvez mais correlacionado mesmo, conforme o mercado, o Bitcoin, vai para o mercado tradicional, via ETFs, via essas Bitcoin Treasury Companies e tudo mais. Acho que vai continuar existindo, mas acho que a gente pode ver uma mudança nesse padrão, provavelmente com uma volatilidade bem mais achatada, como a gente já tem visto, né, o mercado tem analisado o Bitcoin diferente. Se a gente olhar, a volatilidade dele está muito abaixo do que é a sua média histórica, e até hoje, se a gente comparar com algumas das grandes empresas de tecnologia, já está até menor. Talvez já esteja menor que Nvidia e Tesla, por exemplo, né? Até a última vez que eu vi, estava abaixo da... porque essa volatilidade ela é móvel ao longo do tempo, mas muitas vezes abaixo de várias ações, assim, de queridinhas do mercado, mas principalmente quando a gente pensa no Bitcoin, e olha para ele ali como um ativo que é justamente projetado, o design dele é para cuidar dessa desvalorização do dinheiro fiat, das moedas, e tem todo aquele impacto do M2 global, como a gente vinha falando antes, um gráfico que ficou bem popular nesses últimos meses. Esse tipo de influência, de ciclo, ele ainda deve sofrer por parte da economia tradicional, acredito eu, né? Então, põe mais o pé no acelerador, Banco Central, tira um pouco o pé, como a gente viu depois da pandemia. A inflação foi nos Estados Unidos a 10%. E aí o povo começa a ir olhar para o governo e falar, não estou gostando disso aqui. Então eles têm que tirar o pé, reduzir a liquidez do sistema, e o Bitcoin, como o ativo mais sensível à variação da oferta monetária e da liquidez, ainda vejo ele sofrendo impacto e os ciclos correlacionados com isso, sim. Eu também. No fundo, eu pergunto isso porque é um tema que me interessa, né? Como Bitcoiner, eu quero entender o que vai acontecer. E, assim, relatório que eu escrevi recentemente vai 100% em linha com o que você falou, assim, parece até que a gente combinou, assim, mas é isso. Halving, eu não comparei com o total emitido de moedas, eu comparei com o volume diário liquidado, sabe? Quanto, sei lá, hoje em dia são 450 moedas por dia, né? Ou 900, 450. Quanto de dólares são 450 moedas versus qual é o volume consolidado num dia? Isso é o quanto isso está influenciando nessa dinâmica. E assim, é 0,01, sabe? Uma coisa assim que é irrelevante, assim, aproximadamente. Então, concordo totalmente com você. E aí, sei lá, toda a questão da base monetária, M2, assim, é justamente o que eu entendo hoje em dia. Que, sabe, beleza, obviamente precisa ter adoção, porque senão não adianta ter uma expansão de base monetária se não tem demanda pelo Bitcoin, fato. Perfeito. Mas entendo demanda, quanto mais você expande a liquidez, mais essa liquidez tende a encontrar refúgio no Bitcoin. Dito isso, e o gráfico do M2 está famoso, o gráfico do M2, assim, ele parece que agora que ele voltou realmente a ser expandido. A gente teve a retração pós-pandemia, isso especialmente o M2 em dólar, né, o M2 americano. A gente teve a retração pós-pandemia, e agora só que ele cruzou, por exemplo, a máxima histórica anterior deve ser 2021, 2022, não sei. E parece que esse ciclo de expansão de base monetária tá só começando. A gente vê o pessoal lá nos Estados Unidos, o Scott Bessent, querendo aprovar aquela coisa que muda o quanto de garantia os bancos precisam ter para comprar stablecoin. Isso vai gerar liquidez no mercado como um todo. Stablecoin e títulos da dívida, desculpa. Isso vai gerar liquidez no sistema como um todo. Ao mesmo tempo, a gente vê o Trump brigando com o Powell porque ele quer juros mais baixos, eventualmente ele vai conseguir os juros mais baixos. Querendo ou não, agora é uma repetição do primeiro mandato do Trump, que ele entrou já pedindo juros mais baixos, uma hora ele conseguiu. Ou seja, tudo leva a crer que a expansão da base monetária vai continuar e vai continuar aumentando as condições de liquidez. Dito tudo isso, pergunta fácil que eu vou te fazer agora. Daqui a um ano,
Você diria que o Bitcoin vai estar mais alto ou mais baixo que hoje? Eu diria que vai estar mais alto. Eu diria que vai estar mais alto não só, mas principalmente por toda essa questão da liquidez, que a gente sabe que é o fator macro mais importante, mas como também o aumento da demanda recente que a gente tem visto, né? Então, até foi um levantamento agora do primeiro semestre que a gente acabou fazendo, ver que os ETFs e as empresas com tesouraria em Bitcoin sozinhas demandaram 5 vezes mais do que os Bitcoins minerados no mesmo período. Então, se a gente colocar essa condição macro que você já bem trouxe, Trump pressionando por juros mais baixo, os Estados Unidos com problema ali com a sua dívida pública crescente, precisando de mais liquidez no sistema, e a adoção agora não só do varejo, mas também do institucional, do soberano, né, fundos soberanos alocando. A gente viu Abu Dhabi, por exemplo, como um exemplo disso. Então, somando as peças aí do quebra-cabeça, eu vejo o Bitcoin mais alto daqui a um ano do que agora. Essa é uma pergunta que, assim, eu perguntei só para ilustrar uma coisa que, assim, o pessoal que está em casa provavelmente também tem essa visão fundamentalista de como todo o mercado está apontando para esse caminho de aumento de liquidez, de aumento de demanda, etc, etc. Ao mesmo tempo, muita gente continua compartilhando aquele gráfico que plota cada ciclo de 4 anos no halving. E aí é justamente essa reflexão que eu queria fazer para as pessoas, faz o exercício mental. Com tudo isso que a gente está discutindo de fundamento, será que no próximo ano o Bitcoin vai ter caído 50%, 60%? Porque por repetição de ciclo, agora a gente estaria quase no topo. Se você olhar da história de quantos blocos depois do halving o Bitcoin fez all-time high, quando chegou a correção e etc. Mas, ou seja, eu também não acredito, assim como você, que a gente está no topo e que os ciclos vão se manter. Então, eu queria só ilustrar isso perfeitamente. E aí, na sua resposta, você citou 2 coisas que, para mim, são os 2 principais vetores para o crescimento do Bitcoin no curto, médio prazo agora, que são os ETFs e são as empresas que colocam o Bitcoin no balanço, né? As Bitcoin Treasury Companies. Se existissem só os ETFs e não existissem as empresas, mesmo assim eu ainda acho que as condições seriam extremamente bullish. Só o ETF da BlackRock já foi o ETF de maior sucesso de lançamento da história. É uma captação incrível, tem aquele paralelo com o lançamento do ETF do ouro, que aí também é um ativo complicado de um fundo se expor, de alguém se expor, porque você não pode fazer a própria custódia. O ETF tira um grande problema e com isso traz muito capital novo. E o ETF do ouro, o lançamento do ETF do ouro fez o ouro ter um bull market 7, 8 anos seguidos. Eu acho que essa estrutura a gente vai ver ser repetida no Bitcoin por conta dos ETFs. E aí ainda surge as Bitcoin Treasury Companies, que elas são um capítulo à parte que eu vou entrar depois. Mas primeiro, quais são as considerações gerais que vocês internamente no BTG vêm fazendo ou que você compartilha com o pessoal, sabe? Quais são considerações gerais do tema ETFs do Bitcoin 16 meses, 18 meses depois da aprovação? Acho que, como você trouxe aí, uma força incrível, assim, todos os recordes históricos batidos em captação, não só do volume, mas em tempo, recorde também, e aí liberando, destravando o que muita gente, eu imagino que gostaria de se expor ao Bitcoin, de conseguir ter esse acesso, mas às vezes até com algum receio de fazer alguma coisa errada, de não confiar em si próprio para conseguir lidar com isso. Às vezes não tem tempo, depois eu vejo, então ele já está dentro do ambiente que ele conhece de negociação, onde ele investe em outros ativos, ele com 1 ou 2 cliques ali conseguir se expor ao Bitcoin. Então teve essa destrava muito forte, tanto para a pessoa física, mas principalmente para o institucional. Então, quando a gente olha até os 13Fs, né, os relatórios são obrigatórios lá nos Estados Unidos de instituições com mais de 100 milhões de dólares a reportar todo o fechamento de trimestre, a gente começa a ver que de todo esse volume dos ETFs de Bitcoin, mais de 20% é de institucional. Então, tem muito institucional usando ele como um veículo que antes não podia, por alguma limitação regulatória ou qualquer que seja, usando esse veículo também para exposição. E aí destravou toda essa entrada de capital que antes estava restrita
mais o varejo, assim, que conseguia abrir uma conta numa corretora, custodiar por conta própria, né? Que é muito importante para a gente como pessoa pensar nisso, mas para o institucional às vezes não é tão simples, o cara não consegue guardar as chaves privadas por conta própria, então tem esse nível de complexidade que o ETF destravou esse tipo de alocação, e aí até por isso que a gente vê que mesmo o Bitcoin já estando em máximas desse ciclo, batendo recordes de preço, as altcoins de forma geral não acompanharam, porque esse mesmo capital agora veio por outro caminho, não veio pelas exchanges, pelo público de varejo, ele veio justamente do institucional e ficou, vamos dizer assim, meio que empossado ali só no Bitcoin. Então, eu ia te perguntar justamente isso, que assim, você falou 20% entraram via, quer dizer, são de institucionais, significa que 80% são varejo. É o pessoal que antes entraria pela Coinbase, pela Binance. Bitcoin subiu muito, eu quero rotacionar, buscar lucros rápidos. É muito mais fácil, muito mais sem atrito, eu simplesmente vender o Bitcoin e realocar no Ethereum ou em alguma outra altcoin. Isso não está acontecendo porque esse capital entrou via ETF, a grande maioria do capital novo que entrou no ecossistema entrou via ETF. Essa rotação não é possível, porque tem muito mais coisa contábil, mandar de uma corretora para outra, etc. A gente vai ter out-season? Olha, acho que out-season, do jeito que ficou popularizado, né, aquele período de uma performance explosiva e generalizada entre todas as altcoins, a gente já tem visto, já uma métrica que a gente acompanha, quantos por cento das altcoins estão outperformando o Bitcoin, e se a gente olha o gráfico, ele tem ficado cada vez mais raro, esses momentos de outperformance, e quando acontecem, cada vez mais curtos. Como a gente viu ali logo depois da eleição do Trump, muitas altcoins subiram rápido, mas a festa acabou rápido também, né? E acho que aí tem uma parte disso que você trouxe bem antes, o pessoal ia ver a Coinbase e a Binance. Se o Bitcoin subiu demais, às vezes o cara tinha até aquele efeito riqueza. Poxa, eu ganhei demais aqui, vou tomar risco nessa altcoin, né? Vai que multiplica por 2, 3 também. E ali no ETF ele não consegue fazer essa mudança rápida, né? Então, acho que out-season, como a gente conheceu, acho que cada vez mais raro e cada vez com menor intensidade, mas eventualmente em momentos de grande euforia do mercado e de excesso de liquidez, como a gente viu ali no pós-pandemia, ainda vejo que pode acontecer assim pontualmente, mas não mais como a gente se acostumou nos ciclos passados. Acho que a gente não vai ver mais daquele formato. Perfeito. Daí uma coisa que eu fiquei pensando também é que você fez essa separação 80-20. Tem 2 clientes diferentes aí. Vamos falar primeiro do institucional, que é, beleza, a pessoa física... Quer dizer, vamos falar primeiro da pessoa física. Muitas pessoas já se sentiam confortável, compram Bitcoin. Elas provavelmente não estão expressando muito dessa demanda. Talvez expressem um pouco porque, eu quero ter uma diversificação de custódia para se eu perder um pouco da minha autocustódia, eu tenho um pouco no ETF. Tem muitas pessoas que já queriam se expor ao Bitcoin e não tinham como. Essas pessoas muitas vezes investem via uma plataforma, tipo uma BlackRock, uma Vanguard, uma Fidelity, etc. E aí uma coisa que eu já ouvi falar, provavelmente você tem uma visão melhor que a minha, por isso que eu quero perguntar é assim, muitos assessores de investimento do pessoal lá da gringa dos Estados Unidos, onde os ETFs foram lançados, ainda nem recomendam esses ETFs. Isso é verdade? Qual é o efeito disso? É muito forte lá nos Estados Unidos os investment advisors, né? O pessoal lá, até mais forte do que assessoria, consultoria que a gente tem lá no Brasil, lá é um modelo já bem consolidado há bastante tempo. Mercado trilionário de alocação também, mas a gente já começa a ver, até em muitas pesquisas que saem agora com várias gestoras que seus ETFs estão trazendo mais esse tipo de entendimento, alguns já estão recomendando, mas o que a gente vê muito nítido mais de 90% dos advisors disseram que receberam perguntas sobre os seus clientes, interesse dos seus clientes em investir em Bitcoin ou demais criptoativos no último ano. Então, naturalmente, se o cliente está demandando, você presta esse serviço, ele quer saber, você precisa ir atrás disso e oferecer uma forma
dele se expor. Obviamente, eles não vão fazer via uma corretora, que eles não têm o menor tipo de controle, não conhecem como funciona, mas via ETF está ali dentro de casa, vamos dizer assim, ele consegue fazer esse tipo de recomendação. Então, sim, é um movimento que já começou, em alguns lugares mais, em alguns lugares menos, mas é uma tendência que a gente vê crescendo bastante aí ao longo desse ano, dos próximos anos, porque o cliente está demandando e o profissional que não se adequar, não souber falar sobre isso, vai naturalmente acabar ficando para trás, vai perdendo espaço, né? Mas a maioria dos assessores provavelmente tá tendo que correr atrás agora e tá tendo que se educar agora, você diria? Porque assim, eu tenho uma sensação, e agora eu não lembro de dados, mas que pelo menos quando lançou o ETF, a grande maioria dos assessores nem sabia que isso estava acontecendo. E mesmo hoje, muitos dos assessores ainda não, sei lá, quando não é meu patrão que fala que eu preciso falar disso aqui, é muito mais fácil eu só seguir, sabe, na inércia e na rotina. E aí eu não sei, sabe, por exemplo, agora a BlackRock já falou que, puta, vai pôr no... Acho que eu não lembro o nome do portfólio geral deles, mas vai recomendar a alocação de 2%. Isso é uma coisa que chama a atenção dos assessores, porque agora, pô, se tem no nosso portfólio padrão, por que eu não vou recomendar assim para o meu cliente? Mas isso, não sei, no fundo eu fico pensando o quanto de demanda reprimida, porque assessores ainda não indicam para clientes, existe por aí, sabe? Essa demanda de varejo, que hoje em dia é 80%, vai continuar existindo e vai, sei lá, tipo, mesmo se não percentualmente, mas vai... Sabe, porque tem aquela visão de que no lançamento de um ETF ocorreria primeiro um pico de captação e depois essa demanda suavizaria. Uhum. O ETF do Bitcoin meio que desprova isso, mas não sei se esse pico vai ser só um pico de 1 ano, 2 anos, ou se tem esse cenário que nem no cenário do ouro, que esse pico, essa demanda continue continuamente por muito tempo. Isso é uma coisa que eu acho que só o tempo vai responder pra gente, mas eu acho que conforme vai destravando, aí você trouxe bem a BlackRock colocando também no seu nome do portfólio, mas vamos chamar de portfólio modelo deles aqui, né, que tem a recomendação da gestora, colocando isso e isso começa a se expandir. A gente está vendo agora players que eram tradicionalmente contrários ao Bitcoin, Jamie Dimon, o CEO do JP Morgan, começando também a trazer Bitcoin lá para dentro da plataforma deles, começando a expandir esses produtos. É uma coisa que o mercado vai indo atrás disso conforme vem essa demanda. Acho que não é o contrário, né? Acho que não vem de querer forçar isso para os clientes. O cliente quer, eu vou oferecer isso para eles. Não necessariamente que eles gostam do Bitcoin, porque amam a tese, mas aí até falando um pouco mais do mercado brasileiro, que eu conheço mais do que para falar lá fora. Mas a gente tem dados aí divulgados pela própria Receita que mostra que tem mais gente que investe em Bitcoin e cripto do que na própria B3. Então, se o investidor, se o assessor hoje ele não está falando com o seu cliente sobre Bitcoin, provavelmente tem uma boa chance dele já investir por conta própria em outro lugar, né? Então, acho que é uma demanda que existe, principalmente aqui no Brasil, a gente vê isso, é questão de trazer isso mais para a realidade do dia a dia do profissional de investimento também. E aí parte desse trabalho de entender o mercado, antes de se sentir confortável a ponto de ofertar isso na ponta final. E você participa, sei lá, ajuda a preparar material e educar assessores como um todo lá no BTG. Quais são os principais argumentos que eles usam? Porque eu vi recentemente dados da BlackRock falando que muito mais do que o argumento do ouro digital, o pessoal usa o argumento de um seguro contra a expansão da base monetária da inflação. Vocês sentem isso também no BTG? Vocês seguem mais por essa linha? Como é? É uma linha que a gente traz também nos nossos materiais de educação. Tem crescido, tem ficado cada vez mais evidente essa preocupação com dívida pública, principalmente lá nos Estados Unidos agora, tem até parte dessa guerra tarifária que o Trump tem promovido é por conta dos déficits que eles têm comercial, que acaba virando déficit fiscal também, então eles estão com um problema ali para resolver, e não só nos Estados Unidos, o mundo inteiro endividado, a gente olha a União Europeia, China, Japão, então essa é uma linha que a gente busca trazer bastante sim. E via de regra, a gente, para o profissional de investimento, a gente não precisa explicar da perda do poder de compra do dinheiro, como às vezes a gente precisa para o investidor mais iniciante. O profissional já sabe, sabe que se você não tiver alocado em alguma coisa, pode ser... Aí cada um vai escolher o instrumento preferido, né? Mas
pode ser uma renda fixa, atrelada à inflação, alguma coisa, mas aqui no caso aí a gente traz o Bitcoin como uma ferramenta mais eficiente para justamente esse trade, vamos dizer assim, contra a desvalorização das moedas, a gente apresenta ele também como uma opção. E aí é bom entender que a gente faz essa divisão bem clara ali dentro do BTG entre Bitcoin, e a gente deixa ele separado, como sozinho dentro da tese de reserva de valor, e aí apresenta os criptoativos mais como uma play de tech, talvez até numa pegada mais assim de startup, de tecnologia. Tem uma tecnologia legal aqui que você pode investir, mas o Bitcoin tem essa tese diferente, reserva de valor, proteger contra a desvalorização da moeda, e também o que o pessoal gosta muito é de como melhora o portfólio deles, isso é inegável. Então, se eu colocar 5% de Bitcoin aqui, no momento ruim, como que isso vai afetar para baixo minha carteira, e no momento bom, como que isso vai beneficiar. E aí os números assim são bem claros, eles meio que se vendem sozinho, uma pequena alocação em Bitcoin, e a partir disso aí vai crescendo o interesse, o pessoal alocar mais, e acho que é um processo gradual, assim, que agora a gente ainda está em fazer o pessoal colocar a primeira exposição dele no Bitcoin, para depois aumentar isso. Perfeito. Bom, a gente comentou aqui que nos ciclos passados o pessoal comprava Bitcoin, quando queria mais lucros rotacionava para uma altcoin. Comentamos também que nesse ciclo é difícil essa rotação, mas você vai lá e compra um ETF numa corretora tradicional. Você pode fazer a rotação para uma Bitcoin Treasury Company. Daí eu te pergunto, as Bitcoin Treasury Company são as shitcoins desse ciclo? É onde as pessoas vão exercer essa veia especulativa buscando outperformar o Bitcoin? Eu acho que... Eu não chamaria da shitcoin, né? Mas por esse lado do especulativo, eu acho que sim. Acho que quanto mais bullish você tá com o Bitcoin, mais otimista você tá, mais Bitcoins você quer acumular, e aí você pode ou tentar fazer isso sozinho, se alavancando no mercado de derivativos e quebrar a cara, como muita gente faz, operando futuros ou com opções. São instrumentos bem mais complicados para o investidor pessoa física de acessar, e tem muito mais custo e risco. Ou você pode delegar isso para uma MicroStrategy da vida, que acessa a capital a praticamente juro zero, vai colocar ali dentro vencimento para daqui 4, 5 anos dessa dívida, não tem o risco de ser liquidado, e fica tranquilo ali esperando essa valorização dobrada, vamos dizer assim, né? Então acho que sim, acho que virou a play para quem tá sentindo que não tem Bitcoin suficiente, não consegui acumular o quanto eu gostaria, vou me expor aqui a essa estrutura de capital mais eficiente que eles estão oferecendo, né? Porque no final do dia é aquela, a gente tem um ativo que mais sobe nos últimos meses, que entrega melhor performance, e na outra é como se você tivesse short em dólares, né? Você está devendo dólares para se expor a esse outro ativo. Então, o Bitcoin em esteroides, vamos dizer assim, então o pessoal tem buscado bastante. E sendo transparente com você, eu invisto na MicroStrategy e assim, desde 2021. Começou com um play basicamente de diversificação de custódia. Meu pensamento era, e se eu bater a cabeça, ficar meio mongol, sei lá o que, perder o acesso à minha senha? Bom, se eu fizer isso, eu quero ter um seguro contra a minha própria incompetência. Então, deixa eu deixar um pouco do dinheiro que eu quero alocar em Bitcoin na custódia de terceiros. E aí, na época, não sei se já existia ETF no Brasil ou não, mas lembro que o meu pensamento ETF você precisa pagar taxa. Uma empresa que está totalmente alocada no Bitcoin, você não paga taxa, então não tem aquela coisa comendo um pouquinho do seu lucro constantemente, vou comprar ela. Pensava que ia ser uma alocação 1 para 1 tranquila. Hoje em dia eu penso justamente nesse sentido que você falou, que é uma forma de eu me alavancar sem risco de liquidação e sem ter muito trabalho. Eu conto com o Michael Saylor, meu funcionário, ele está pensando, nesse exato momento, ele está pensando para mim como ele vai conseguir comprar mais Bitcoin. E isso não é negativo. Perfeito. E ele montou uma máquina ali muito interessante, tanto que o mercado já
avalia a MicroStrategy acima dos próprios bitcoins que ela tem, né? Que é aquele prêmio que o pessoal gosta de acompanhar. E até já colocando entendo eu, um crescimento futuro disso, que ele vai continuar com a sua máquina ali de comprar novos bitcoins, se financiar com dinheiro barato. E aí já começa a projetar que cada vez mais esse Bitcoin Yield vai ser maior, que eu vou ter mais Bitcoins no futuro do que eu tenho agora, e aí já imputando até um growth, um crescimento disso para os próximos anos. Então acho que virou a Play uma das favoritas e um mecanismo que foi uma engenharia financeira ali, se a gente ser bem sincero, foi genial. Ele teve a sacada antes de todo mundo, teve a coragem de peitar todo o restante do mercado, provavelmente até internamente ali contra os acionistas que ele tinha na época, e fazer acontecer e dar certo, tanto que hoje todo mundo quer repetir essa mesma estratégia. Aí que entra o meu começo de preocupação, porque assim... Primeiro, eu acho esse pensamento macro do Saylor genial. É basicamente a tese do Pierre Rochard naquele texto de 2014, o ataque especulativo, que ele já prevê que existiria alguém, ou ia existir esse mecanismo de você pegar a dívida em dólar, comprar Bitcoin, que um está desvalorizando ao longo do tempo enquanto o outro está valorizando, você consegue fazer essa arbitragem, e é o que o Saylor está fazendo de uma maneira genial. Então assim, o que o Saylor está fazendo eu acho genial. Estão surgindo muitas outras empresas, vários copycats do Saylor. E aí tem gente que fala que isso pode ser a semente para um próximo bear market, porque, sei lá, o Saylor consegue captar já dinheiro porque ele já tem uma reputação, uma certa estabilidade. Se você quer competir com o Saylor na captação, como você atrai capital se o Saylor já tem a baleia, uma coisa gigante, o castelo que ele tem? Você precisa oferecer termos melhores. Uhum. E aí isso vai jogando essas novas empresas cada vez mais para longe na curva de risco. Ela está cada vez mais arriscada, comprando cada vez mais risco. Ao mesmo tempo, tem um contra-argumento que diz que, mas o Saylor tem o quê? 75%, sei lá, um número assim de todas as moedas que foram absorvidas por essas empresas. Uma empresa que se alavancar bastante, quebrar, mas ela só tiver conseguido comprar, sei lá, 10 mil bitcoins, ela realmente vai gerar um problema? O Saylor vender 600 mil é um problema, mas essas pequenas empresas hiperalavancadas quebrarem, não é um problema só para os próprios investidores delas e aí tudo bem? Ou é uma coisa que pode contagiar? E aí, o que você acha disso? Eu concordo, acho que é muito bom isso que você trouxe agora, porque hoje, se a gente olha para a MicroStrategy, eu consigo me sentir confortável em olhar para essa tese pelo perfil da dívida, alongado, como ele tem estruturado isso, mas muitas dessas novas empresas, são mais de 100, não dá para acompanhar todas, né? Já talvez chegando a 150 aí. E algumas delas até usando isso me preocupa com meio que uma última cartada. Algumas empresas assim, já que no próprio business não conseguia mais gerar lucro, não conseguia mais gerar valor para o acionista, dando essa última cartada para, vamos pivotar para o Bitcoin aqui, porque todo mundo que está lançando isso, a ação dobra na mesma semana, em um mês sobe 5 vezes. Então isso me preocupa também pelo perfil desses investidores. Não seriam os primeiros nem os últimos a quebrar se alavancando em Bitcoin ou qualquer outro ativo, né? Mas enquanto essa concentração estiver bem maior com o Saylor, aí na casa de 70%, 75% provavelmente, esse risco é limitado, né? Fica mais para o investidor que botou o dinheiro lá, mas ainda assim, no curtíssimo prazo, pode gerar algum ruído. A gente sabe como o mercado nem sempre é racional, vão vender tudo. Igual teve semana passada, moveram 4, 5 carteiras antigas de Bitcoin. Aquelas de 10 mil cada um, 10 mil cada um, o mercado já correu vender na frente com medo que fosse ter um dump, alguma coisa. Então pode gerar alguma coisa pontual, mas estruturalmente, de trazer um bear market de anos, assim, quebrar toda a confiança do mercado, pelo menos por enquanto eu não vejo isso. Eu acho que não também, até. A Alemanha vendeu o quê? Foi 50 bilhões ou foi 50 mil moedas? Acho que foi 50 mil moedas, eu acho. É muita moeda. Muita moeda. E o quê? O mercado
sei lá, regurgitou essas moedas por uma semana, já encontrou um novo equilíbrio e seguiu como se nada tivesse acontecendo, né? Então, sei lá, o pessoal que fala que essas empresas agora vão turbinar o bull market, depois elas vão catalisar um bear market, sei lá, se tivesse mais bem diluído sabe, tipo, se não tivesse 70% das moedas na mão do Saylor, tivesse mais diluído em várias empresas, eu acho que esse efeito poderia até acontecer, mas hoje em dia eu não vejo esse cenário, sendo bem sincero. Você estava no BTG já quando o Saylor começou a fazer essa estratégia, que para mim, assim, claramente foi em novembro do ano passado, sabe, aquela call de resultados, e aí ele fala que vai captar 21 bilhões de dólares emitindo dívida, mais 21 bilhões de dólares vendendo ações ao mercado, e aí ele entrou numa espécie de overdrive de compra de Bitcoin. Ele sai de 200 e algumas coisas mil para já 460 mil Bitcoins no espaço, sei lá, 2, 3 semanas. Uhum. Como vocês acompanharam isso lá? Tipo, sei lá, tipo, porque assim, eu pensei, caralho, o que tá acontecendo? Sabe? É uma coisa que acho que sei lá, a tese de colocar o Bitcoin no balanço como uma coisa defensiva, todo mundo já tinha entendido. Mas essa parte da tese que é usar o balanço de uma forma ofensiva para se alavancar e comprar ainda mais Bitcoin, sabe? O balanço ser o core da empresa, meio que me parece que a ficha caiu para todo mundo meio que em novembro do ano passado, quando o Saylor mudou de fase de estratégia. Você concorda com isso? Como você viu esse processo? Concordo. Acho que já era uma estratégia que ele vinha tocando há alguns anos, né? Mas, assim, de um ritmo bem menor do que esse, como você bem disse. E acho que o mercado inteiro acordou para isso, não só para a própria MicroStrategy, mas como que isso ia impactar a precificação do Bitcoin como um todo. E aí foi aquele momento em novembro que o preço subiu muito rápido. E aí cresceu muito também o prêmio que a MicroStrategy negociava em relação aos seus próprios bitcoins. E aí isso é um baita incentivo para o Saylor emitir mais dívida, mais equity, para poder comprar mais bitcoins. Então acho que foi um movimento que ele aproveitou do bom momento do mercado e da ação da empresa dele para acelerar esse movimento. E aí acho que pegou muita gente desprevenida. O pessoal não esperava que fosse acontecer isso. MicroStrategy batendo praticamente qualquer outra empresa da Bolsa Americana vou falar toda porque tem, né, sempre tem uma pequenininha lá que o pessoal depois comenta, mas acho que sim, foi em novembro que o mundo acordou para o que o Saylor estava fazendo ali e começaram a correr atrás, quero fazer o mesmo, e a gente tem visto isso se proliferar como um todo. Então foi novidade, acho que para a maioria, inclusive no nível que foi feito até em certo ponto para nós. A gente já sabia, já estava por dentro, mas a magnitude foi ali que a gente caiu a ficha, né? O tamanho das vendas, da emissão de novas ações a mercado que ele fazia, assim, era impressionante. Eu lembro que o MNAV estava em 4 e pouco, chegou a quase 5, se eu não me engano. Hoje em dia ele nunca ultrapassa 2, ele fica em 1,5, 2, 1,5, 2, porque é isso, passou de 2, o Saylor vai vender mais ação e todo mundo sabe que ele vai comprar mais Bitcoin. Nesse começo o mercado ainda não sabia, tanto é que muita gente ficou brava com o Saylor, porque o Saylor tá comprando Bitcoin, mas eu queria na verdade ver o preço da ação subir, sabe? O pessoal tinha entrado só na tese especulativa no último mês e não tava entendendo o que ele tava fazendo nos últimos 3, 4 anos, assim. E sobre as outras empresas, assim, tem alguma dessas que você acompanha com mais detalhe, quer comentar alguma coisa, sem ser a MicroStrategy? Para ser sincero, até como ela domina a maior parte do mercado, a atenção tem concentrado um pouco mais, mas chama atenção alguns outros players também, por exemplo, como tem feito a MetaPlanet lá no Japão, que eles têm até o carry trade que o mundo faz com a moeda japonesa, que sabe que é juro muito barato, inflação sempre muito baixa, então eles têm esse problema com o crescimento, e aí também tem sido uma força assim, muito grande lá no Japão, aproveitando talvez até mais turbinada essa estratégia do que nos próprios Estados Unidos. Então chama a atenção como eles vêm crescendo muito nesses últimos meses, ganhando uma posição de destaque. E claro que no Brasil acho que popularizou para muita gente a Melius, né, que vem trazendo. Então são alguns cases que eu acompanho, não tão no detalhe, mas que eu estou sempre de olho ali, vendo o que o pessoal está fazendo, que são ativos que me interessam também. Você chegou a comentar da MetaPlanet, que assim, concordo totalmente, o juros no Japão é baixíssimo, carry trade, etc. O custo do capital no Japão é muito baixo.
Beleza, faz sentido o pessoal querer comprar Bitcoin. Tem ainda aquela questão de imposto, né? Que o imposto de renda para Bitcoin acho que é 55% e para ações é 35%. Tem um delta aí muito grande. No Brasil, a gente já tem ETFs de Bitcoin. Sei lá, nunca teve grandes dificuldades regulatórias para a pessoa física comprar o próprio ativo Bitcoin. E a gente tem uma taxa de juros muito alta. Como você vê a Melius aplicando essa estratégia aqui? Você vê que eles vão ter facilidade porque dá para acessar vários pools de capitais que estão represados e não podem investir no ETF? Ou, sei lá, sabe? Você acha que aqui é tão frutífera essa estratégia quanto em outros mercados? Talvez a gente pode entrar nesse detalhe aí, né? Pô, Estados Unidos, Japão tem uma taxa de juro mais barata, mas quando a gente olha até, por exemplo, no último ano, se tivesse feito isso, o real perdeu 20% do seu valor em comparação ao dólar. Então, se está short real contra o dólar, só nessa variação cambial, teoricamente, você já capturou ali, já diminuiu o teu custo de capital. Ainda mais que você está alocado no ativo que é cotado em dólares como o Bitcoin. Então, naturalmente tem uma dificuldade um pouco maior, porque nem sempre o real vai se depreciar nesse ritmo, e o mercado de capitais brasileiro é muito menor do que o japonês, do que o americano, mas com certeza uma estratégia aí também que tem o seu mérito, tem o seu valor, talvez renda um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas ainda vejo como uma estratégia bem interessante para se ter, para tocar. E que legal, né, que a gente tem tido isso no Brasil. Não só olhar lá para fora e apontar o que os caras têm feito lá. Não, estamos fazendo isso aqui dentro do Brasil. Então, bem legal, sucesso lá pro pessoal com a estratégia. E fazendo um segundo disclaimer aqui, também visto na Melius, tipo, o Diego Collin, amigo meu, tá tocando a estratégia, o Guilherme Bandeira, outro amigo meu, tá como um dos conselheiros. Então, assim, mesmo se não seguir 1 para 1 o Bitcoin, se for 0,80 para 1, sabe? Mesmo se não, sabe, não superar o benchmark Bitcoin, eu tô satisfeito porque eu tô, sei lá, achando muito legal essa estratégia tá chegando no Brasil. E aí entra eu comecei brincando essa parte das Bitcoin Treasury Companies, falando que elas eram as altcoins desse ciclo. Mas aí eu quero fazer questão de falar uma diferença que é muito clara entre ambas. Que é assim, as altcoins, elas enxugavam liquidez do Bitcoin e essa liquidez fugia do Bitcoin. Então, assim, elas colaboravam para o mercado, para o ciclo do Bitcoin não continuar existindo e para ter uma baixa no Bitcoin. Ao passo que a maioria das Bitcoin Treasury Companies, beleza, elas estão pegando um pouco da demanda que entraria no Bitcoin, tem Bitcoiners que estão querendo se alavancar, etc, estão comprando um pouco disso. Mas o grosso do capital que está entrando nelas é um capital do mercado tradicional, é um capital que não estava no Bitcoin antes. Seja, sei lá, quando o Saylor emite aquelas dívidas conversíveis, né? Seja quando ele emite ação, mas é um investidor da Robinhood, é um investidor de algum home broker americano que está comprando essas ações. O que isso tem de diferença? Tem de diferença que, na verdade, então, isso é um vetor positivo para o Bitcoin. Tipo, essas empresas, beleza, vamos falar que vão ter algumas que vão fazer o cálculo de alavancagem errado, vão estourar. Beleza, esses Bitcoins vão ser armazenados por um tempo, depois eles vão ser devolvidos para o mercado. Mas a grande maioria dessas empresas vai comprar Bitcoin no balanço e esse Bitcoin vai ficar parado por algum tempo. Nesse tempo, é um Bitcoin que foi tirado da oferta em circulação. Se é mais Bitcoin hodl, é menos oferta circulando, é o Bitcoin mais escasso. Perfeito. Então, assim, as altcoins, as shitcoins desse ciclo colaboram para a escassez do Bitcoin e monetizam o Bitcoin, colocam mais dinheiro dentro do ecossistema do Bitcoin, ao passo que nos ciclos passados era o oposto que acontecia. Então, assim, só voltando, a gente falou do grande vetor de alta de demanda, que são os ETFs. Esse segundo motor de alta e de demanda, que são as Bitcoin Treasury Companies, para mim é um motor assim tão forte quanto, sei lá, aquele gráfico clássico do Croesus, de quanto market cap tem em cada mercado, que o Bitcoin tem 2 e poucos trilhões. O mercado de dívidas tem o quê? 300 trilhões, 315 trilhões, uma coisa assim. O mercado acionário tem outros 120 trilhões, sabe? Tem muitas dessas coisas que, assim, o Bitcoin é muito menor que esses mercados. E a tese do Michael Saylor na Strategy e em outras empresas dessas é que simplesmente você é a conexão
desse market cap pequenininho de 2 trilhões para esses market caps gigantescos. É uma forma de você drenar a liquidez de um para o outro. E aí a gente falou da tendência do ETF do ouro, que pode durar 7, 8 anos. Essa tendência das Treasury Companies talvez dure décadas. Porque assim, o tamanho do market cap atual do Bitcoin versus o que dá para... a quantidade de capital que dá para entrar para o Bitcoin via essas pontes é gigantesca, né? É gigantesco e acho que até talvez mais do que décadas isso aí dure, porque a gente vê que tem justamente essa preocupação. Por enquanto a gente tem visto mais empresas que estão indo para esse lado de talvez não usar como proteção, são poucos que usam como proteção, a maioria dessas treasury companies tem vindo de uma forma um pouco mais agressiva, mas acho que o grande ponto de virada que a gente pode ver assim com esse tipo de estratégia é quando a gente olhar empresas que já estão num ciclo, num estágio de amadurecimento muito mais para frente, ela já parou de crescer, a famosa vaca leiteira, né? Então ela rende ali todo ano, é consistente, mas ela não consegue mais entregar crescimento. E aí ela pode pensar, pô, eu não tenho mais espaço para investir no meu próprio business, para aumentar essa fatia do bolo, então eu posso ou repagar isso para os meus acionistas via recompra de ações, ou posso fazer um dividendo, ou eu posso alocar nesse ativo aqui que vem superando todas as outras classes de ativos, eu gero um alfa, e nem que não seja tudo, mas vamos colocar uma parte a gente distribui, uma parte vamos alocar em Bitcoin, e aí essas empresas já num estágio mais avançado conseguir remunerar melhor o seu acionista do que simplesmente tocar essa estratégia simples. Acho que essa aí pode daí destravar ainda muitos bilhões e talvez trilhões nos próximos anos. Em outras palavras, a Apple deveria comprar Bitcoin, porque assim, o pessoal hoje em dia ainda encara a Apple como uma companhia de crescimento, mas o mercado de iPhones já saturou faz tempo e eles não têm nenhum produto novo. Você para pensar ou para especular qual vai ser a primeira Mag 7 que vai realmente comprar Bitcoin, porque assim, beleza, a Tesla comprou, mas todo mundo olha, não, o Elon Musk é o CEO malucão, ele faz as coisas, ninguém não presta conta, atenção, né? Não conta. O Michael Saylor, também é outro cara meio autista malucão lá, também não conta, sabe? Quando alguém como o BlackRock aparece, dá um peso de credibilidade institucional muito maior. Eu imagino que quando uma Mag 7 com um CEO tipo Tim Cook, tipo Jeff Bezos, sei lá, já acho que não tá mais na Amazon como CEO, mas sabe, uma empresa que é mais consolidada e não tem a visão que está associada ao Elon Musk, comprar o Bitcoin, aí vai dar uma validação institucional, sabe, vai mudar a reputação do Bitcoin de uma maneira que ainda não aconteceu. Você para especular isso e pensa qual empresa vai fazer isso primeiro? Porque alguma vai fazer, em algum momento. Vai acontecer. Até recentemente algumas delas votaram, né? Tiveram assembleias lá, acabaram recusando, mas até eu não sei qual delas que é, porque eu não tenho acompanhado os resultados delas, mas eu diria que justamente essa que atingiu o estágio de maturidade primeiro, tiver dificuldade de entregar o growth que o investidor tanto quer, eu diria que essa é a primeira que vai pivotar aí para adicionar essa é que uma deveria estratégia. Primeiro, deveria, né? E provavelmente vai ser, assim. Mas vamos ver aí no futuro, mas não ter acompanhado assim tão de perto os resultados dessas techs para poder dar um chute mais direto. Boa. Daí, quando a gente conversou em off no Twitter ainda para pensar na pauta junto, você também comentou que vocês acompanham a questão de reservas estratégicas de países. E aí, eu diria que muitas pessoas tinham dentro no seu modelo mental assim, não, os Estados Unidos vai anunciar a reserva estratégica, é tetra, acabou. Tipo, o Bitcoin vai ser catapultado direto para $500 mil, $1 milhão, sabe? Vai ter um grande contágio social de todos os outros países, a teoria dos jogos, tá todo mundo prestando atenção, entende que vai ser desmonetizado porque os Estados Unidos vai começar a adotar o Bitcoin, lê o padrão Bitcoin, entende o que aconteceu com a China e com a Índia por adotar a prata e não o ouro, e vai ser um Deus nos acudas. Nada disso aconteceu. O negócio, inclusive, caiu o preço nos dias seguintes. Caiu nos dias seguintes e parece que tá todo mundo num estado de... não sei se choque ou descrença generalizada, que parece que... não, os Estados Unidos aprovou isso, mas não comprou ainda, não vai comprar, assim...
Qual é a leitura que você faz sobre essa situação toda? Por que não rolou esse contágio? Acho que traz uma legitimação absurda, assim, para a tese, para a classe de ativos, mas acho que até a gente deve ver esse movimento, assim, se refletindo mais a longo prazo, né? Então, nessa pequena conversa do dia a dia, o Bitcoin é pirâmide, vou ficar longe disso, que a gente sabe que ainda tem gente que olha desse lado, não, isso aí é muito arriscado e tal. Não, os Estados Unidos criou uma reserva estratégica do ativo. Então, assim, desde essas coisas pequenininhas, assim, que vai ajudando a convencer o cara, a abrir a mente dele para o negócio, então que a gente deve ver um efeito mais a longo prazo, justamente por isso que você trouxe. Não teve compra direta. E aí a gente vê, acho que tirando o exemplo de El Salvador, que o pessoal lá compra Bitcoin, acho que tirando isso, nenhum outro país, aí você me corrige se eu estiver enganado, mas, por exemplo, tem o Butão, que minerou em vez de comprar, os Estados Unidos que usou criptos apreendidas, o mesmo caso para outros países, mas a gente ainda não viu esse reflexo assim tão forte no preço, justamente por, pelo menos, por enquanto, não se refletia compras a mercado. Diferente do que a gente tem visto nesse movimento estadual lá nos Estados Unidos. Então, por exemplo, Texas aprovou agora, New Hampshire aprovaram isso. E aí, diferente do governo federal, eles não vão ter acesso a esses bitcoins apreendidos, eles vão ter que ir a mercado para adquirir. E acho que conforme isso for se tornando mais claro, esses fluxos forem acelerando, aí talvez gere esse FOMO em outros estados, em outras nações, para falar, peraí, não só pegar o que já tinha ali, mas eles estão ativamente indo ao mercado, usando recursos próprios para comprar o Bitcoin. E aí talvez esse seja um catalisador um pouco mais forte aí para os preços, porque até agora ficou mais nessa, né? É uma legitimação legal para a classe de ativos, mas não se reflete em dinheiro, né? Não entra new money no mercado. Na minha cabeça, o que isso me fez pensar bastante é que, assim, um argumento que muito bitcoiner usa, fala assim, não, isso é a teoria dos jogos, é óbvio que vai acontecer tal, tal e tal e tal. Só que assim, a gente estava totalmente errado nessa teoria dos jogos. E aí o que eu fico pensando? Que eu também achava que pós-Saylor adotar e logo depois o Jack Dorsey e logo depois o Elon Musk, eu achava que assim, seria muito rápido o processo de adoção de empresas listadas em bolsas comprando Bitcoin. E no final a gente falou, agora começou de verdade em 2024, então demorou o quê? De 2020 a 2024, sabe? É uma coisa que demorou bastante tempo a mais. E aí eu fico pensando que é o mesmo que vai acontecer nessa questão países, sabe? Ainda tem um momento que vai ter 1 ou 2 malucos fazendo, e é muito engraçado imaginar se um maluco for os Estados Unidos, daí acho que acelera muito mais, né? Quando os Estados Unidos realmente começar a comprar, e não só assumir as moedas que estão confiscadas como deles, daí acho que vai demandar uma atenção a mais. Mas se isso não acontecer, sabe, vai ser muito um pessoal, será? Acho que não, deixa quieto, acho que daqui a uns 2 anos a gente pensa nisso. E aí vai chegar só mais pra frente essa questão, porque no fundo as pessoas só não estão tão interessadas, tá todo mundo ocupado com a sua vidinha e não tá prestando tanta atenção assim. Tipo, a gente tem esse viés de achar que todo mundo tá o tempo inteiro prestando atenção no Bitcoin. Isso é uma verdade só para quem trabalha com Bitcoin, só para quem tem uma conta do Twitter que fica vendo só sua coisa sobre o Bitcoin. É verdade para uma parcela muito pequena da população. A grande maioria da população lembra do Bitcoin às vezes, e olhe lá, de vez em quando, mas não é um tema abundante no dia a dia, né? Não uma preocupação cotidiana, né? E aí até precisaria uma tese a ser melhor elaborada, mas acho que assim, aí você trouxe essa relação do Saylor, levou 5 anos para outras empresas começaram a copiar, mas quando viram também o incentivo financeiro que existia por trás disso. Pô, o cara tá ganhando bilhões aqui, a empresa dele, a ação tá subindo absurdamente, eu também quero isso para mim. E aí a gente sabe que esses incentivos financeiros é o que leva muita gente a agir. Conforme esses países forem adicionando bitcoins e isso começar a se refletir no prêmio de risco desse país, então talvez acessar financiamento mais barato, porque eles têm bitcoin atrás para garantir isso, a taxa de juro cair, aumentar a demanda pelos seus títulos, talvez esse seja da mesma forma que para empresas valorizar a ação, para os governos ter acesso a um capital mais barato, talvez esse seja o catalisador para outros começarem a copiar. Uma tese ainda a ser melhor elaborada aí, mas... Essa é a tese do Bitcoin como colateral supremo. Você trabalha num banco.
Vocês pensam nisso, de usar o Bitcoin como garantia para empréstimos, esse tipo de coisa? Uma coisa que acho que se falar que não pensa, estaria mentindo, né? Eu mesmo, que não mando nesse produto, eu penso nisso que a gente poderia ter, que ia ser bem legal. Mas às vezes tem muita coisa que a gente quer fazer, pensa em fazer, mas ainda não pode pelo estágio atual de regulação ou pelo o mercado mesmo não está maduro para algum determinado produto, e às vezes isso é até frustrante, assim, porque a gente tem mentes lá para fazer, tem braço, tem recurso, tem tudo, mas às vezes é uma regulação, um negócio ali que acaba impedindo da gente fazer mais coisas do que a gente faz hoje, né? Nossa, eu entendo isso totalmente. Eu estou preparando agora um playbook para PJ começar a comprar Bitcoin. E você vai pesquisar, tipo, beleza, como você trata o Bitcoin do ponto de vista contábil? Não tem uma definição clara. Eu conversei com empresas diferentes, conversei com o pessoal da BIPA, conversei com o pessoal da Melius, conversei com outras empresas que têm Bitcoin no balanço no Brasil, e não existe consenso nem sobre se a gente vai tratar Bitcoin como um ativo circulante ou não circulante. Porque assim, teoricamente, um ativo circulante tem a ver com a liquidez. O Bitcoin é muito líquido. Pô, é estranho chamar o Bitcoin de um ativo não circulante. Ao mesmo tempo, tem outro pessoal que fala, não, a gente entende que a gente vai chamar de circulante uma coisa que a gente quer usar no dia a dia. Então, se a gente quer pensar no Bitcoin com a função reserva de valor e a gente não quer mexer nele por um ano e meio, a gente chama ele de não circulante. Só que se você chamar de circulante, você faz um tipo de tratamento contábil e você, por exemplo, não esbarra naquela questão de marcar só para baixo que existia nos Estados Unidos, sabe, das normas da FASB, que mudou recentemente com Trump. Sim. Se você marca ele como ativo não circulante, você marca ele só para baixo. Você, tipo, ou ele tá no valor que você comprou se ele subir, ou se ele cair, você faz impairment dele, como se ele fosse um maquinário pesado. E ainda não tem uma regulação, ainda não tem uma definição formal, uma orientação, façam todos desse caminho. E é surreal pensar nisso, porque supostamente o Brasil é um dos países mais avançados nesse tema. Tanto é que o Brasil teve ETF muito antes dos Estados Unidos, assim. Isso é verdade. Acho que 2021 a gente já... 21 ou 22 a gente já tinha aqui e não tinha lá. Então, talvez com esse movimento que se acelerando lá fora, espero muito que também acelere o ritmo aqui no Brasil. Mas é um pouco disso, né? Isso é o lado bom e o lado ruim de estar cedo num novo setor, num mercado que está surgindo agora, é que tem muita oportunidade, muita coisa que a gente quer fazer, mas nem tudo a gente pode ou acontece no ritmo que a gente gostaria, né? Então, ainda mais no mercado financeiro, que é assim, um setor extremamente regulamentado, muitas coisas acabam sendo barradas assim, ou vão numa velocidade bem mais lenta. É o ritmo do advogado e não do empreendedor, né? É isso. O advogado fala, não, calma, isso aqui pode dar errado. Um bancão vai falar, não vamos correr esse risco. Tipo, nem a BIPA quer correr esse tipo de risco jurídico, assim. Imagina, a inovação sempre freia nos advogados que encontra pelo caminho. Você comentou que um relatório aqui do Brasil de assessores de investimento, acho que do Brasil, mas de assessores de investimento, fala que cerca de 90% deles já receberam demanda dos clientes para comprar Bitcoin. Daí eu te pergunto, o risco reputacional está mudando de lado? Porque até pouco tempo atrás o risco reputacional para o assessor era ele querer oferecer Bitcoin para o cliente você tá maluco? Eu trabalhei 40, 50 anos para juntar todo esse dinheiro que eu juntei na minha vida, agora eu quero me aposentar e você vai recomendar um ativo que nem existe, nem consigo tocar, vir Bitcoin, o que é isso? E hoje em dia parece que está mudando, parece que hoje em dia o risco reputacional é o cliente, é o assessor não oferecer isso que os clientes estão procurando. Eu acho que estamos nesse estágio agora de transição, né? Ainda tem gente, sim, que ainda torce o nariz e fala, não, eu não vou botar nessa moedinha da internet, mas tem outro já que o pessoal tá demandando e fala assim, pô, você é meu assessor, eu tô, né? Você tem que me trazer, e aí, invisto ou não invisto no Bitcoin? Tá na hora de comprar ou tá na hora de vender? Tá na hora de aumentar a minha posição ou não?
E aí você, como profissional de investimento, se não souber lidar com isso, é igual qualquer outro lugar. For num dentista, no advogado, você ir lá, pô, trata minha cárie que não sei fazer isso. Ou esse processo, não consigo. Você vai eventualmente perder o cliente. Então, começa a mudar, sim. Acho que ainda não o risco reputacional, mas o risco de realmente ficar para trás, perder novos investidores, principalmente dessa nova geração. Agora, o pessoal é muito mais inclinado ao Bitcoin, a cripto e a tecnologia de forma geral do que são as gerações mais velhas. Conforme isso vai mudando o perfil de cliente também. Os velhos vão morrendo, vão recebendo as heranças, o pessoal quer alocar. É isso desde grande fortuna até o investidor que está fazendo por recurso próprio, crescendo do zero. Então, acho que começa a entrar nesse estágio de que, acho que ainda não um risco reputacional de não saber, mas um risco, claro, de perder clientes se não tiver pronto, capacitado para argumentar, para falar e dar esse suporte que o investidor busca do assessor, né? Perfeito. Bom, o universo cripto, muito dele, assim, tem relação com especulação. Talvez não deveria ser assim, talvez exista até tecnologia por trás, o pessoal está desenvolvendo, talvez sejam startups, mas o universo cripto como um todo é muito associado com uma expectativa de ganho rápido de especulação. Dito isso, você diria que as bets e o tigrinho aqui no Brasil tiraram um pouco da demanda por cripto, por ser mais rápido ainda e ter esse cheiro de bilhete premiado? Olha, provavelmente uma parte, sim. Acho que no final das contas ainda dá para dividir. Acho que ainda dentro desse público especulador tem dois. Tem um que, mesmo que sabe que é arriscado, ele vê ali que tem uma chance de ter alguma coisa, e outro no bet que a matemática joga totalmente contra você. Então acho que sim, uma parte acho que pode ter migrado para isso, aquele cara que quer a dopamina mais rápida ali e é só fazer um giro aqui e acabou. Mas acho que não totalmente. Acho que ainda tem muita gente que vê valor na tecnologia, quer investir, quer aplicar, mas é complicado. Se tornou uma febre aqui no Brasil e com certeza tirou demanda não só de cripto, de altcoins, como até de outros investimentos tradicionais. O cara que poupava, às vezes agora talvez pode estar inclinado a fazer uma coisa dessa. São multis e multis bilhões, né? Uhum. E o mais doido é que assim, a gente nunca permitiu cassinos físicos, a gente não permite nem bingo. E aí, cassino digital, que é via algoritmo, que não é nem físico, tipo uma roleta que você consegue ver quem ganhou ou quem não ganhou, é permitido, assim. Eu acho muito surreal isso, assim, tipo... Não, eu também acho. Coisas que só acontecem no Brasil, né? Cara, já estamos encaminhando para os finalmente, mas antes deixa eu perguntar, porque eu adoro conversar com gente que trabalha com research também no ecossistema, porque dá para tirar insights e coisas que são pontos cegos meus. Então, assim... Nesse último ciclo, qual coisas você aprendeu que são não óbvias, assim, coisas que você não esperava que você estaria pensando e aprendendo, sei lá, meio de 2024, quando você entrou no BTG, por exemplo? Bom, acho que essa é uma boa pergunta, uma pergunta que eu não estava esperando aprender, ou que não fosse cair assim a ficha tão rápido. Eu acho que é justamente essa integração que a gente tem visto aí com Bitcoin agora e cripto, mas que fosse acontecer no ritmo que aconteceu e a gente conseguir também ter que aprender a falar a linguagem de quem está chegando agora. Então, porque quem está um pouco mais tempo no mercado, como a gente, eu sei que você também está há bastante tempo, às vezes a gente fica nichado na nossa bolha ali, a gente fala com quem já entende de cripto e Bitcoin, e agora chegou um novo perfil de gente que não necessariamente estava correndo atrás, mas agora que está aí, vamos ver. Então, acho que eu não esperava ter que saber negociar, explicar, vender a tese do Bitcoin e dos criptoativos como um todo para assessores, para profissionais de investimento. Achei que a gente estava muito longe disso agora. Então, até uma coisa que eu venho me esforçar trabalhando nisso, que a gente tem feito imersão, tem convidado escritórios parceiros lá no BTG para a gente estar fazendo essa educação. Então, era uma coisa que estava totalmente fora do meu radar agora, era ter que falar com profissionais de investimento sobre o Bitcoin. E outra também, acho que daí mais um pouco de mercado, assim, de como tem amadurecido
rápido também a tese em torno dos outros criptoativos, que não é só do Bitcoin. Então a gente vê, se olhar, esse é um dado que eu vi até hoje à tarde antes de vir para cá, se a gente olhar no primeiro semestre e olhar só os 50 maiores criptos, vai lá na lista do CoinMarketCap, pega o top 50, só 3 superaram a performance do Bitcoin no primeiro semestre. E parte muito, acho, desse amadurecimento do mercado de olhar não mais como uma moeda digital, uma alternativa ao Bitcoin, como eram as criptos há pouco tempo atrás, mas começar a avaliar elas como um business mesmo. Gera receita isso aqui, tem muito protocolo DeFi, por exemplo, que gera e gera bastante, inclusive está crescendo bem. Só que quanto do sucesso do seu produto se reflete no preço do seu token. A maioria não tem uma dinâmica clara de redistribuição do sucesso do projeto pro token. E os poucos que têm feito isso são esses que têm conseguido se destacar um pouco mais, ficar mais fortes. Eu trago um exemplo, acho que mais recente, de Hyperliquid, acho que não sei se você conhece, mas é uma corretora descentralizada para operar futuros. Então uma demanda assim que não tem KYC, então sabe como é a demanda por alavancagem, sem ter que se doxar, começou a crescer muito, e aí 100% de todas as fees geradas pelo protocolo voltam para o token holder, porque eles recompram esses tokens ao mercado, acaba exercendo uma pressão compradora. Então mostra para a gente que os poucos projetos que têm um produto funcional e conseguem gerar receitas em cima disso, ainda precisam achar um mecanismo para redistribuir isso para o investidor. Senão não vai para lugar nenhum. E a gente está cheio de exemplos disso no mercado, de criptos, de tokens que não servem para absolutamente nada. E aí você olha contra o Bitcoin, ele só está perdendo valor. Então acho que o mercado amadureceu muito rápido também nessa questão de avaliar que a maioria dos tokens que tem hoje no mercado não serve, não trazem retorno para o investidor. E aí é uma coisa que tem me chamado bastante atenção, até essa curiosidade, vamos falar assim, intelectual, de querer buscar, querer me aprofundar, até porque eu vim também um pouco do mercado tradicional e traçar esses paralelos, né? Vai ser recompra, vai ser algum tipo de dividendo, um repagamento via stake, então são teses totalmente diferentes. O Bitcoin por si só, ele já é o ativo, ele já é a reserva de valor. Os outros tokens, para fazer isso, eles precisam ter um produto bom, gerar receita e ainda conseguir redistribuir isso. Então, uma coisa que vem me chamando muita atenção e eu aprendi aí nesses últimos meses de mercado que acho que parece que todo mundo percebeu. Cara, perfeito. Eu comecei a pensar nisso que você falou ouvindo um podcast faz acho que menos de um mês atrás com o Arthur Hayes. Que ele tem um fundo pessoal particular só dele, né? E ele coloca uns analistas justamente para procurar exatamente isso que você falou. E para mim o que chama atenção é o seguinte: se você tem essas métricas, etc., no fundo é que nem fazer um valuation de uma empresa normal, o que significa que você não pode ter aquelas booms especulativos gigantescos que existiam antes em cripto. Também, sabe? Você consegue ter um valuation extremamente agressivo, esse crescimento de market cap gigantesco, quando você não está avaliando algo pelo fluxo de caixa e está só por oferta e demanda, é uma coisa meio que nem acontece com o Bitcoin, mas quando é tão descolado da realidade, você nem tem fundamento, nem conhece nada, é tipo o frenesi especulativo. Então, para mim, é muito interessante ver isso nascendo mesmo no universo cripto, porque no fundo, assim, entre aspas, quebra a proposta de valor que muitas pessoas, que são as que estão especulando, buscam no universo cripto, e é um cripto muito mais alinhado, não tem aquela coisa de ICO e usar o varejo como liquidez, basicamente. Perfeito. Acho que se a gente for olhar para isso, esse amadurecimento é justamente se aproximar da avaliação desses outros criptoativos de ações. E se a gente for olhar hoje, a maioria tem múltiplo de valuation bem esticado, comparado com uma ação que você poderia investir. Então, o que eu tenho olhado bastante é que a única coisa que para mim justifica um múltiplo mais esticado é o quanto que ele entrega de crescimento. Então, se ele cresce num ritmo mais rápido, hoje talvez ele está negociando a um múltiplo de 50 vezes a receita, mas se ele dobrar em um ano que vem ele está negociando a 25. Então, são paralelos que a gente pode buscar traçar assim, e aí olhar muito mais para uma ótica de growth. Então,
aceitar que são poucos os ativos que têm uma proposta clara e desses quais estão conseguindo entregar o crescimento. Então, uma ótica que a gente tem olhado bastante lá para esses criptoativos no banco é justamente essa ótica. Aproximar de ações, olhar para uma tese de growth e do mecanismo de transferência para o investidor. É uma tese quase de venture capital. Growth, é isso, não é vaca leiteira que a gente falou. Não, perfeito. Eu esgotei a pauta. Tem alguma coisa que eu deixei de fora que você acha que a gente devia ter abordado? Cara, acho que não, um papo bem completo aqui, né? Acho que passamos por um pouco de tudo, mercado brasileiro lá fora. Acho que espero que renda aí bem com o público aí que acompanha o podcast, mas por mim é isso. Um pessoal vai me xingar porque não é um podcast 100% Bitcoin only. Abraço, pessoal. Mas é importante a gente ouvir o que o resto tá acontecendo no resto do ecossistema, querendo ou não. O próprio Saifedean fala que, eu era totalmente cego com o surgimento das stablecoins. Quando eu escrevi o padrão Bitcoin, eu achava que só o Bitcoin tinha um caso de uso claro. E ele diz que se ele reescrevesse o padrão Bitcoin hoje em dia, ele colocaria o caso de uso das stablecoins que de fato são úteis. Então, assim, se surgir novas coisas úteis no universo cripto, sendo bem sincero, não tenho nada contra. Tomara que surja mesmo, porque assim, em última instância, no longo prazo, talvez essas coisas venham para a segunda camada do Bitcoin. E mesmo se não vier, tá resolvendo problemas reais, nada contra. É tudo a favor. É só não ser aquela coisa meio ICO da vida, terreno no metaverso, esse tipo de coisa, que aí tá tudo certo. Eu acho que vem muito dessa distinção, né? O Bitcoiner, via de regra, ele não vai lá brigar com o cara que está investindo em ações ou em renda fixa. Pode até não concordar, mas não tem essa rixa que tem com os criptoativos, as altcoins, vamos dizer assim, né? E acho que conforme o mercado vem fazendo essa distinção, deixar bem claro, isso aqui é tese growth, isso aqui é tech, é quase que uma ação, venture capital, não tem nada a ver com Bitcoin. É como a gente mostra essa tese lá no BTG. Bitcoin é uma coisa, cripto é outra. Então, desde que isso esteja bem claro, você não queira vender altcoin como se fosse Bitcoin, eu acho que só tem a ficar essa clareza é bom para todo mundo, né? Para quem gosta, para quem não gosta, acho que quase todo mundo, porque essa clareza não existia porque era bom para certas pessoas que vendiam gato por lebre, né? Aquela história. Perfeito. E até mais um comentário, acho que adicionaria junto com os use cases, além do Bitcoin e as stablecoins. Aí o pessoal pode não gostar, mas eu colocaria ainda DeFi junto. Colocaria aí principalmente essa parte de empréstimo colateralizado. E a gente foi até numa Aave da vida, que hoje é a maior. Isso eu acho bem tem legal. Tem muito Bitcoin lá. Tem a última vez que eu vi, 5 bilhões de dólares em Bitcoin depositado lá como um colateral. Você não quer vender teu Bitcoin, mas não quer se doxar, não quer deixar o KYC em lugar nenhum, em um banco, ou talvez teu banco nem ofereça colateral ali, empréstimo pelo teu Bitcoin. Deixa num DeFi, tudo automatizado. Na hora que você repagar, pega ele de volta. Então eu vejo valor nisso também como um use case complementar, não que ele concorre com o Bitcoin. Não é um novo Bitcoin. E concordo inteiramente. Eu acho muito legal existir a Aave e eu, ao mesmo tempo, não vejo a hora de existir numa segunda camada do Bitcoin. Aqui no BIPAcast a gente já conversou com o pessoal da BitVM, o José Strópoli, e a gente conversou com a Alicia Painter da Botanics. São duas soluções diferentes de segunda camada que você consegue fazer um Ethereum Virtual Machine numa segunda camada do Bitcoin. Em outras palavras, você consegue rodar qualquer protocolo DeFi, etc. Daí vai ter uma competição por liquidez. Ou seja, será que pessoas que usam essas plataformas DeFi realmente se importam 100% com um grau extremo de descentralização na camada base e vão trazer a liquidez para o Bitcoin? Ou talvez já é descentralizado bastante, roda do jeito que está e já conseguiu muito mais liquidez, efeito de rede e vai continuar assim? Não sei, no fundo o mercado que vai dizer e está tudo certo. Exato. É importante ter alternativas. Perfeito, eu concordo também com isso. Espero que venha para o Bitcoin também, que a gente tenha esses casos de uso. Eu acho que vem também, mais cedo ou mais tarde. Mas tomara que sim, gostaria de ver bastante isso, porque, como você trouxe aí, traz para uma descentralização ainda mais forte, né? Do que a gente vê aí em outras blockchains. O meu pensamento macro quanto a isso não sei se você viu aquele artigo Bitcoin First da Fidelity, mas eles veem o mundo com um futuro, né, com dois cenários
distintos. Tem um cenário multi-chain, que o Bitcoin é o ouro digital, mas outras soluções vão surgir em outras blockchains, e tem um futuro que é um mundo em camadas, que vai ter o Bitcoin como camada base, e todas as outras coisas que podem ser construídas em outras blockchains também eventualmente podem ser construídas em camadas 2 do Bitcoin, e com o tempo elas vão sendo colapsadas na camada 2 do Bitcoin. Em outras palavras, é tipo um pensamento de fugir de uma horda de zumbis. Você pode até correr mais rápido, mas eles não param, eles são incansáveis e estão sempre chegando. Isso seria o Bitcoin. Qualquer coisa que o parte do ecossistema produza, o Bitcoin vai ser mais devagar, vai ser mais lento, vai paulatinamente, mas vai chegar e uma hora vai incorporar. E pra mim isso sempre fez muito sentido, sendo bem sincero. E aí fica até essas outras redes, outras blockchains, até é importante que existam elas para servir meio como uma camada de experimento. Testnet do Bitcoin. Vamos errar aqui, Exato. vamos aprender com os erros até um dia trazer para cá, né? Acho que... É como eu enxergo. Daí, só para fechar, eu peço sempre 2 recomendações de leitura. Uma que tem a ver com o ecossistema Bitcoin, mercado, investimento, e uma recomendação que não tem a ver com nada, seja algo que você pegaria num momento de lazer que você não quer estar estudando de maneira alguma. Tá. Acho que relacionado a mercado, vai ser clichê pra caramba, assim, é um livro que muita gente já leu e tal, já tá até batido, mas que pra mim é um dos... Mesmo que depois de já tendo lido vários, eu às vezes volto pra ler, é o Antifrágil, do Taleb. Ele é um clichê, eu vou assumir aqui, é clichê mesmo, pessoal, mas ele traz uma perspectiva ainda dessa opcionalidade, de como você se portar em diferentes situações ali, ver com essa outra cabeça. Pra mim, vira e mexe, eu ainda volto pra ele, eu deixaria essa recomendação. Vou fazer 2 comentários antes de você dar a próxima. Primeiro, um clichê só se torna um clichê por algum motivo. Ou seja, a mulher só gosta de receber a rosa vermelha porque ela realmente é legal. Foram a somatória de muitas pessoas dando a rosa vermelha, a mulher recebendo e ficando feliz, que consolidou isso como um clichê. E a segunda coisa é que, cara, esse livro e o pensamento de opcionalidade do Taleb, com certeza é muito dos responsáveis por eu ter virado maximalista rápido. O que eu pensei? Eu ainda não conhecia a parte ideológica, eu ainda tinha médio estudo na parte monetária, técnica, etc. Só que aí teve um pensamento que caiu na minha cabeça que foi muito claro, que assim, eu prefiro... Vamos assumir que o Bitcoin tem a chance de 50% de chances de dar certo, 50% de chances de dar errado. Se isso for verdade, eu posso optar a correr o risco de perder 5 anos de aporte, que é o que eu já tinha juntado de grana até aquela época, mas eu tô correndo o risco, a opcionalidade, o upside de ganhar 5 décadas. Se fosse 50%, ainda valia a pena. Hoje em dia que você passa a estudar o Bitcoin mais e mais, você vê que não é 50% de chance do Bitcoin dar errado, 50% de chance do Bitcoin dar certo. Ela, sei lá... Sendo conservador, 98% de chance do Bitcoin dar certo. E eu diria 99,9%. Sendo bem sincero, eu não sei traçar nenhum cenário que não signifique um apocalipse que o Bitcoin deu errado, sabe? Pra mim, só tem um cenário do Bitcoin dar errado, o melhor investimento é ser pólvora. Porque você sabe... A civilização falhar junto. Exato, exatamente. Então, assim... Esse pensamento de assimetria do antifrágil eu acho espetacular para a cabeça de muita gente, sabe? Assimetria e opcionalidade são coisas que a gente não para pensar no dia a dia e são muito importantes porque a vida não é tão linear assim, né? Isso permite você se expor de uma maneira mais sábia a riscos, porque os riscos podem ser positivos. Tipo, é que nem o pessoal critica o Bitcoin. Ah, não, o Bitcoin é muito volátil. Beleza, mas quando o Bitcoin sobe 100% ao ano, isso é volatilidade também. Volatilidade também é para cima, não é só para baixo. Perfeito, é isso. Eu acho que bem que você trouxe essa questão da opcionalidade, não é uma coisa natural que vem no nosso pensamento. Então, por isso que esse livro me marcou bastante, assim, em trazer esse outro ponto de vista, e eu sempre recomendo pro pessoal essa leitura. E agora é o livro Não Estudo. E aí, para um livro Não Estudo, eu vou falar... Acho que eu vou deixar até... mais ou menos que em aberto. Não estudo desses temas. Se você quiser estudar música, filosofia, sinta-se à vontade. Boa. Eu tenho seguido bastante, assim, nos últimos tempos, e até comprei livros, li do
Jordan Peterson, Uhum. que é um canadense, lá psicólogo, tudo. E ele tem uma pegada, assim, um ponto de vista de mostrar as coisas pra gente que também tem uma pegada meio não tão natural, uma coisa não tão óbvia assim, e eu tenho me amarrado bastante nos livros dele. Por bastante tempo eu fiquei só em leitura técnica, me afastei de filosofia, até das coisas de religião, e como ele traz esse ponto de vista, acho que eu tenho gostado bastante, então recomendo leituras dele. Perfeito. Cara, eu assistia bastante os podcasts dele, videoaulas dele, na época em 2015, 2016, por aí. Daí ele sumiu por muito tempo. Fiquei muito feliz que ele retornou. Eu não li o Maps of Meaning, né? Acho que não sei se tem tradução em português, mas dizem que é a principal obra dele, dizem que é uma coisa desse tamanho. Eu sei que existe aquele, acho que é 12 lições também. 12 lições, muito bom. Então pode ser uma boa recomendação, esse aí, mas são excelentes livros. Tá na lista. Esse meu tá na lista, tá comprado, tá lá em casa. Ainda não tive tempo, porque deve ter uns 30 livros na lista e a vida é uma só, né? Bom, muito obrigado pelo seu tempo, cara. Acho que o pessoal em casa vai gostar bastante do papo. Você conseguiu dar um panorama geral bem amplo de tudo o que está acontecendo no ecossistema, na sua visão. Acho que foi uma conversa bem rica. E beleza, vai ter um outro maximalista que não vai gostar de 100% das coisas, mas paciência, né? Perfeito. Não, mas eu que agradeço aí o convite, foi muito legal estar aqui, participar, rever você também, depois de um tempo que a gente não se encontrava. Infelizmente aí o pessoal vai acabar, os mais maximalistas não vão gostar, mas espero que tenha contribuído aí para a visão de todo mundo, trazer um pouco dessa leitura. Foi bem legal estar aqui hoje. Espero voltar mais vezes no futuro.